Você acha que conhece Débora Seco? A atriz das novelas, a mulher que sempre brilhou na frente das câmeras. Mas o que pouca gente sabe é que por trás dos holofotes havia uma menina tentando entender quem ela era de verdade. Enquanto o Brasil a aplaudia, ela se perdia em personagens. E o mais difícil de todos foi interpretar a si mesma. Nesse vídeo, você vai conhecer a história que ninguém teve coragem de contar, sobre como uma das mulheres mais desejadas do país se tornou também uma das mais julgadas. E se você acha que fama resolve tudo, prepare-se para repensar. Porque a verdade é que Débora não é apenas uma atriz. Ela é um espelho, um reflexo das contradições de uma sociedade que idolatra e destrói ao mesmo tempo. E quando você entender a jornada dela, talvez você entenda um pouco mais sobre a sua própria. Débora Seco começou sua carreira ainda pequena, aos 8 anos. Enquanto outras meninas brincavam de boneca, ela decorava falas e frequentava sets de filmagem. O Brasil se apaixonou por ela. Mas o que ninguém via é que ela não teve tempo para errar, para ser imperfeita. Ela cresceu ouvindo que precisava sorrir, performar e obedecer. Tudo ao mesmo tempo. E com isso, nasceu o vício mais perigoso de todos. O vício em agradar. Imagine por um momento. Você é uma criança e sua identidade se forma através dos aplausos. Sua autoestima depende da aprovação de milhões de pessoas que nem te conhecem. Seu valor como ser humano é medido pela audiência do programa. Como você cresce assim? Como você descobre quem é, quando tudo que você sempre foi um personagem? A pequena Débora aprendeu cedo que existir significava performar, que amar significava ser amada pelo público, que ser alguém significava ser o que os outros esperavam. E nesse processo, uma pergunta fundamental ficou sem resposta. Quem é Débora quando as câmeras se desligam? Como disse Jung, aquilo que você nega te submete, o que você aceita te transforma. Débora passou anos negando quem realmente era, até o dia em que tudo veio à tona. Ela cresceu sendo o que Carl Jung chamaria de persona, uma máscara social que esconde o verdadeiro eu. E quanto mais perfeita era essa máscara, mais ela se afastava de si mesma. Até que um dia, aos 30 e poucos anos, ela olhou no espelho e não reconheceu quem estava ali. Em meio ao sucesso estrondoso nas novelas, Débora vivia outro papel, fora das telas. Relacionamentos conturbados, traições públicas, julgamentos pesados. A mídia sensacionalista fez dela um alvo, e cada manchete parecia um espelho distorcido. Mas aqui está o que é fascinante. A maioria das celebridades foge do escândalo. Débora mergulhou nele. Ela não apenas admitiu os erros, ela os dissecou publicamente. E isso mudou tudo. Já traí, fui traída, já vivi relacionamentos tóxicos, já menti para mim mesma. Ela dizia com uma honestidade quase chocante. E cada palavra era um tiro no pé da própria carreira. Ou assim parecia. Porque quando você assume seus demônios, algo interessante acontece. Você tira o poder deles sobre você. Débora descobriu que a vergonha só existia enquanto ela tentava esconder a verdade. No momento em que ela expôs tudo, a vergonha se transformou em poder. E nesse momento, uma parte do público se afastou. Mas outra parte se aproximou como nunca. Porque pela primeira vez, viram uma mulher de verdade. E não apenas um personagem da Globo. Foi aí que ela entendeu uma verdade fundamental. A autenticidade é mais magnética que perfeição. As pessoas se conectam com falhas, não com facades. Elas se identificam com lutas, não com sucessos fabricados. Débora não estava apenas contando sua história. Ela estava dando permissão para que outras mulheres contassem as suas. E isso mudou tudo. Débora falou sobre tudo que a maioria das atrizes evitava. Cirurgias, pressão estética, dismorfia corporal, sexualidade, desejo, culpa. Falou de forma nua, emocionalmente. Ela quebrou o tabu mais antigo de Hollywood, a necessidade de parecer perfeita o tempo todo. Débora admitiu que fez plásticas, que se olhava no espelho e não gostava do que via. Que a pressão para ser eternamente jovem e desejável a estava matando por dentro. E quando você se expõe assim,
Não há volta. Ela virou um espelho para muitas mulheres e uma ameaça para quem vive de imagem perfeita. Mas aqui está o que é ainda mais profundo. Ela não falou sobre essas coisas para chocar. Ela falou porque percebeu que guardar segredos é uma forma de prisão. Cada coisa que você esconde sobre si mesmo é uma parte da sua alma que fica presa. Débora descobriu que a liberdade não vem de ser perfeita, vem de ser completa. E ser completa significa aceitar suas sombras, seus medos, suas contradições. A liberdade é nada mais do que uma chance de ser melhor. Albert Camus. Débora escolheu a liberdade e pagou o preço por isso. Mas com o tempo, ela percebeu que esse era o único caminho possível para se amar de verdade. Porque quando você para de tentar ser o que os outros querem, você finalmente pode descobrir quem você é. E quando você descobre quem você é, você para de precisar da aprovação dos outros para existir. Hoje, mãe, empresária e comunicadora potente, Débora diz o que pensa. E não se preocupa mais em ser amada o tempo todo. Ela entende que ser autêntica é mais valioso do que ser perfeita. No meio da cultura do cancelamento, da aparência e da pose, ela levantou a bandeira mais polêmica de todas: a verdade. Mas essa transformação não aconteceu do dia para a noite. Foi um processo doloroso de desconstrução e reconstrução. Débora teve que matar a pessoa que ela pensava que deveria ser, para que a pessoa que ela realmente era pudesse nascer. E isso é assustador, porque significa abrir mão de tudo que te dava segurança. Significa aceitar que você vai decepcionar algumas pessoas. Significa escolher ser amada por quem você é, em vez de ser admirada por quem você finge ser. Hoje, quando Débora fala sobre relacionamentos, ela não romantiza. Quando fala sobre maternidade, ela não idealiza. Quando fala sobre carreira, ela não mente. E essa honestidade radical é o que faz dela uma das vozes mais importantes da sua geração. E você pode até discordar dela, mas uma coisa é certa: ela teve coragem de ser quem é, enquanto muitos ainda vivem de filtro. Débora entendeu que maturidade não é sobre ter todas as respostas. É sobre ter coragem de fazer as perguntas certas. E a pergunta mais importante de todas é: quem eu sou quando ninguém está olhando? O que Débora fez não foi apenas contar sua história. Foi criar um movimento de mulheres que escolhem a verdade em vez da conveniência, que escolhem ser reais em vez de serem perfeitas. Ela mostrou que você pode ser mãe dedicada e mulher sexual, que você pode ser profissional séria e pessoa imperfeita, que você pode ser forte e vulnerável ao mesmo tempo, e que todas essas contradições não são fraquezas, são a essência da humanidade. Débora se tornou prova viva de que você não precisa escolher entre ser amada e ser você mesma. Você pode ser ambas, mas primeiro, você precisa ter coragem de desapontar as pessoas que só te amam pela sua máscara. E talvez, só talvez, essa seja a lição mais importante que ela pode nos ensinar. A autenticidade é um ato de coragem, e a coragem é contagiosa. Se essa história te tocou em algum nível, se você também sente que está cansado de interpretar um personagem todos os dias, então comenta aqui embaixo: a minha verdade merece ser contada. Isso pode parecer pequeno, mas é assim que começa toda a transformação. Com uma escolha, com uma decisão, com a coragem de dizer: eu escolho ser real. E se você não se inscrever agora, não se preocupe. Mas talvez, em 2025, sua autenticidade continue dormindo, enquanto os corajosos brilham. Porque no final das contas, o mundo não precisa de mais uma versão perfeita de você. O mundo precisa da versão real. E essa versão está esperando sua permissão para existir. O mundo recompensa quem ousa ser real. Anônimo.